Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? Manda um ok se vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O pessoal tá chegando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que bom. Vamos aguardar o pessoal chegar. Enquanto o pessoal tá chegando, comenta aí de onde que vocês estão falando, tá? Pra gente interagir um pouco mais. Ah, que bom. Boa noite, Júlia. Boa noite, Sandra, Daqui a pouco eu chamo a Sandra, né? Oi, Natália, tudo bem? Né? Hoje a gente vai ter um convidado especial, que é a Sandra. Eu vou chamar aqui ela, tá bom? Oi, a Priscila e o Thiago, que estão aí pelo Instagram da Insta Online Ateliê, da Uni Ateliê. Só um minuto. Oi, Sandra, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Estamos aqui, o pessoal está começando a chegar. O pessoal que está chegando, comenta aí nos comentários de onde que vocês estão falando, para a gente começar a interagir. E a gente começar o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? Legal. É legal também saber o que cada um faz. Então, já comenta aí, fala para mim de onde que vocês estão falando, de onde que vocês estão entrando, o que cada um faz. E você, Sandra, como é que foi o dia hoje? Foi muito trabalhoso? Foi ótimo. Ótimo, que bom. A nossa quarentena é de muito trabalho. E como a gente Eu, ama trabalhar, então foi ótimo. que Todos os bom. dias têm Eu, sido ótimos. eu venho acompanhando vocês há muito tempo e eu vejo a pegada que vocês estão fazendo aí nas lives diárias, entregando conteúdo, entregando resultado, e eu fico muito feliz por vocês, É, mesmo, né? a gente sempre fala, né? Toda crise traz consigo oportunidade. E eu e o Jean somos duas pessoas que todas as crises da nossa vida, né? Tudo que a gente já passou na vida, sempre a gente enxergou como uma oportunidade. Então, e eu sempre tive como princípio, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E a minha opção sempre é vender lenço. Então, eu vou achar como é que eu vou vender esse lenço e como é que a gente vai fazer. E é interessante que nesse momento, para nós, foi um momento de trazer à tona tudo aquilo que a gente estava, de alguma forma, deixando um pouquinho para depois por outras prioridades, né? Claro, durante o dia a dia, todos os objetivos, todas as funções, a gente estava deixando, estava no planejamento, mas estava mais para frente. E foi uma grande oportunidade a gente colocar em ação muitas coisas que já estavam em alça de mira há muito tempo e que ainda não tinham vindo, né? Por causa de falta de tempo. Então a gente conseguiu organizar o tempo e aproveitar o tempo, né? Dessa forma. E aí tem muita gente que fala, né? Ah, tô entediado, não tem o que fazer, ah, tem que ficar em casa, ou enfim, né? Tô restrito. Então, cara, se tem uma coisa que nós não tivemos tempo foi de sentir tédio, porque a gente não parou um minuto. Então, é algo assim que para nós foi uma grande oportunidade e a gente se propôs a fazer isso, né? E você tem acompanhado a gente também, exatamente para poder também ajudar e contribuir com outras pessoas para que se coloquem em movimento, para que se mantenham em movimento, porque é só através do movimento que a gente vai chegar em algum lugar, vai conseguir sair da onde a gente está, vai mudar a situação, enfim, né? E colocando principalmente o foco naquilo que a gente controla. Porque todo esse momento, né, atual que no mundo está vivendo, muita coisa a gente não controla. Mas tem coisas que a gente controla e que a gente tem que ter a responsabilidade de tomar conta disso. E aí, Exatamente. O que mais eu vejo ultimamente é que a gente está sempre reclamando de falta de tempo, que eu não consigo fazer isso por conta de tempo, e agora a gente teve bastante tempo para trabalhar aquilo que a gente deixou por muito tempo ali debaixo do tapete. E como eu é, mencionei há uns dias desses, a gente tem que começar a se reinventar. E essa crise que chegou veio para dizer para a gente, olha,
algo precisa ser mudado. Então, de que forma você vai conseguir se desenvolver dessa forma, né, Sandra? Com Né? certeza, com certeza. Né? Sejam todos bem-vindos, vocês que acabaram de chegar, né? A Jai, o Jean, todos vocês que estão aí, aperta nesse coraçãozinho aí, pode de graça, pode compartilhar para todo mundo e vamos começar. Bom, para quem já está entrando, né? Muitos de vocês já me conhecem, eu sou Gleiciele, eu sou bióloga e, e atualmente eu faço mestrado na UFSC, né, em Biologia Celular do Desenvolvimento. Porém, ultimamente eu estou aí um pouco mais trabalhando na área do desenvolvimento pessoal, falando um pouco para vocês sobre esse desenvolvimento, inteligência emocional e as competências que a gente precisa para ingressar no mercado de trabalho. E eu fiz um convite todo especial para a Sandra. Sandra, obrigada por ter aceitado o meu convite, para a gente ter esse bate-papo, para a gente falar sobre quais são as habilidades e competências que vão mostrar a nossa verdadeira identidade. Eu não tenho pessoa melhor para falar sobre isso do que você, tá? Seja bem-vinda. Você quer se apresentar para a gente, Sandra? Obrigada pelo convite, Cieli. O universo sempre dá um jeito de trazer para a gente, né? E trazer ao nosso encontro e nos levar ao encontro de pessoas tão especiais quanto você, né? Nós gostamos muito, 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 muito de pessoas que têm vontade nos olhos e pessoas que buscam crescer e se desenvolver. E você é essa pessoa, né? Você sempre foi essa pessoa. Então, aceitar o convite para fazer a live com você é exatamente por honrar aquilo que você traz à tona, né? E para poder inspirar outras pessoas também. Então, é um prazer imenso estar aqui junto com você. Eu me chamo Sandra Oliscoves e sou CEO do Instituto Oliscorp. A Oliscorp trabalha com desenvolvimento humano e educação corporativa. Trabalhamos desenvolvendo principalmente liderança e negócios. Então, essa é a nosso amor, nossa paixão. Olhar para o ser humano e ajudar a desenvolver nele as competências que ele precisa para atingir os resultados, né? Ou potencializar as tudo aquilo que ele precisa para que ele possa conquistar aquilo que ele quer. Então, Sim. Então, resumidamente. eu que agradeço imensamente você ter aceitado esse convite. É engraçado, né, já para a gente começar esse assunto, que é um dos meus grandes desafios durante muito tempo, e ainda está sendo, não estou dizendo isso, torcer pela minha questão de comunicação, de oratória. Eu sempre me dei muito bem com as pessoas, eu sempre fui boa em me comunicar, mas como que eu conseguia trazer um pouco mais as pessoas para perto de mim? E quando eu tratava com muito público, com muitas pessoas, eu travava. Era o meu grande desafio. Só que hoje, tirando um pouco de crenças limitantes, né, de que eu não conseguia, eu consegui me desenvolver aos poucos. Como você mesmo me ajudou a entender, eu precisava ter clareza de qual que seriam as minhas habilidades e as competências para que eu conseguisse me desenvolver nesse ramo. E trabalhar a minha liderança, porque líder da minha vida eu já sou, né? Mas aonde eu queria chegar? Não foi isso, Sandra? É isso aí. É se reconhecer, né? Se reconhecer qual que é o potencial que eu tenho, qual que é o potencial que eu já tenho e qual que é o potencial que eu ainda não desenvolvi, que está em mim, mas que ele ainda está adormecido. E que às vezes a gente não consegue enxergar isso sozinho. E muitas vezes a gente precisa de alguém que nos ajude a olhar para isso, né? E que nos provoque a fazer mais, a fazer melhor, a sair do casulo, né? Que é sempre as nossas conversas, né? Os nossos encontros foram sempre nesse sentido de olhar, né? E eu acho que é o que mais nós, enquanto seres humanos, precisamos desenvolver, né? Claro, esse é o meu trabalho, eu trabalho com isso, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina, do meu olhar, é natural isso para mim. Mas isso é uma habilidade que todo ser humano pode desenvolver, tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional, que é a habilidade de olhar para o outro e enxergar nele o potencial que ele ainda pode desenvolver. Porque na nossa cultura, e você estava falando de crenças, né? A maioria de nós foi criado com as crenças que nos limitam. No olhar naquilo que a gente não é bom, só aquilo que dá errado, e aí eu vejo, né? E principalmente eu vejo os adolescentes que ainda não têm habilidade emocional para lidar com muitas situações, com as falhas, com os erros, com os desafios.
E eles passam a acreditar que eles são um fracasso, que não serve para nada, que eu sou ruim em tudo, que eu não sou inteligente o suficiente, que eu não tenho o suficiente. E é uma cultura de repetição que a gente vai começando a acreditar que a gente é pequeno e que a gente serve para pouca coisa, para pequenas coisas e que eu não tenho habilidade suficiente, não tenho talento suficiente, não sou bom o suficiente. E a gente precisa, enquanto ser humano, parar de julgar o outro por aquilo que ele não tem e começar a olhar com o que a gente chama um olhar de bondade para outra pessoa, para ver nela aquilo que ela tem de melhor. Aquilo que talvez nem ela esteja enxergando. E essa é uma das habilidades de liderança. Que, como você falou, né, a autoliderança, a liderança da minha vida e a liderança sobre as outras pessoas. A liderança que eu possa influenciar as pessoas de forma positiva, para que elas possam ir além do momento que elas estão. Então, como é que eu olho com um olhar de bondade para ajudar essa pessoa a desenvolver o potencial? O primeiro passo para isso é o ouvir. Antes de eu julgar, antes de eu dizer que ela deveria fazer isso ou aquilo, ou aquele outro, né? Porque nós somos muito bons em dar palpite na vida alheia e julgar a pessoa, né? Mas a gente não pratica muito a escuta. Então nós precisamos ouvir a pessoa. E ouvir de coração aberto. Não só, né, ouvir com o sentido, mas com todos os sentidos. Ouvir ela, entender, acolher ela e olhar para ela e ver como que essa pessoa pode se desenvolver? Aonde que está o potencial dela? Com tudo que ela está me dizendo, com toda a história que ela tem, como é que ela pode ir um pouco além? Como que eu posso ajudar essa pessoa? E se você ainda não fez esse exercício, comece a fazer todos os dias. Todas as pessoas que você encontrar, com todas as pessoas que você falar, olhe para essa pessoa e ouça ela. Pergunte para ela qual está sendo o maior desafio, qual é o objetivo que ela quer, onde que ela quer chegar, que meta que ela tem na vida, que sonho que ela quer realizar. E aí ouça ela e entenda qual que é o desafio que ela tem para ela atingir esse resultado que ela quer. E a história que trouxe ela até aqui, entenda que essa pessoa é um ser humano como você. É aquela história, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, eu no teu lugar faria tal coisa. Isso não resolve nada, porque você não passou pelo que a pessoa passou, você não tem a história que a pessoa tem, você não está vivendo a situação que ela está vivendo. Então não adianta dar palpite, eu na tua situação. Você tem que olhar com os olhos da pessoa, entender o que trouxe ela até aqui, entender o momento atual que ela vive e aonde que ela quer chegar, as expectativas que ela tem, pelo olhar dela. Calçar a sandália do outro, né? Sim. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando, a Bruna, a Rose. E aproveita, Oi, ó, não Rose. esquece, compartilha aí, faz as suas perguntas. Olha, esse é o momento de você tirar suas dúvidas. A gente está aqui com uma pessoa, uma profissional, a gente está se desenvolvendo, então aproveita, pergunta aí. No decorrer da nossa conversa, qualquer dúvida que você tiver, pergunta e no meio a gente vai conversando e desenrolando essa conversa. E sobre a questão que você falou, que a gente tem que sempre olhar dentro da realidade da pessoa. E muitas vezes, quando a gente não vê, né, o ponto de vista das pessoas, a gente mesmo acaba se auto-sabotando muitas vezes. Né? Porque a gente sempre Sim. olha para o nosso olhar de realidade, a gente tem uma única lente nos olhos e a gente não passa a viver trocando essas lentes para a nossa visão ficar um pouco mais perfeita. Uhum. Né? E muitas vezes a gente acaba se sentindo despreparado quando a gente vai tentar influenciar certas pessoas, porque são diferentes realidades. São diferentes realidades. Foi algo que você me mostrou clareza numa das nossas conversas, que o meu maior potencial, ele estava muito enraizado à minha jornada de vida, à minha história de vida. E muitas vezes a gente esquece de onde a gente veio, né, Sandra? Muitas vezes a gente quer sempre avançar, chegar no melhor, no topo, mas a gente esquece de olhar para trás. Onde que estão as nossas raízes? Muito por questão de, eu sou muito, eu quero muito ser perfeita naquilo que eu estou tentando almejar, ou mesmo por insegurança. Então a gente vai criando aí várias objeções, né, dentro daquelas crenças limitantes que a gente já teve. Né? Um dos fatores, tem uma frase, que eu não sei de quem que é essa frase, né? Não lembro, não recordo agora.
que uma pessoa curada cura pessoas. E uma pessoa ferida fere as pessoas. Então, sempre, antes de eu olhar para o outro, eu preciso olhar para mim. E quando eu falo olhar, quando eu falei, né, anteriormente, olhar para outra pessoa com olhos de bondade, a primeira pessoa que a gente tem que olhar com olhos de bondade é a gente mesmo. Então, o melhor exercício que a gente pode fazer é olhar na frente do espelho, parar de julgar a si, parar de olhar para os seus defeitos e começar a analisar as qualidades. O que eu tenho de bom, o que eu tenho de melhor. E aí fica uma dica que é um exercício, na verdade. Começa a pensar sobre os teus talentos. Bondade e humildade, é isso aí. Eu quero agradecer as meninas ali, a Lauriana, que mandou uma mensagem ali. Obrigada. Ellen, eu sou sua fã também. Então, um exercício, né? E aí uma dica prática para se fazer. Começa a olhar quais são os teus talentos. E talento, geralmente, é assim, como a gente tem a cultura de não reconhecer, porque parece que a arrogância, né, é quando você reconhece em você mesmo o que você tem de melhor, aí a gente passa, quando as pessoas falam assim, nossa, você faz tão bem tal coisa, e aí você diz, nossa, mas isso é tão básico, tão simples, eu não acho que eu faço tão bem assim. Essa é uma pista para você começar a identificar os teus talentos. Todo mundo tem um verdadeiro e autêntico dom. Não existe ninguém igual a ninguém. Quando a gente parte desse princípio, a gente para de se cobrar, para de olhar para o outro e se julgar, né? Esses dias eu até postei, né? E você até compartilhou ali, de que a gente fica olhando, comparando os nossos bastidores com o palco dos outros. Sim. E quando eu comparo, eu não estou sendo justo nem com a outra pessoa e nem comigo mesmo. Porque eu tenho o meu verdadeiro e autêntico dom. Só que quando a gente não está conectado com isso, a gente está só tentando se conectar com o mundo externo. E isso gera uma frustração muito grande, gera infelicidade, a gente não consegue progredir, fica frustrado no trabalho, frustrado no lado pessoal, porque a gente não está conectado. Qual que é o teu verdadeiro e autêntico dom? Anote essa pergunta e responda para você, nem que você leve alguns dias pensando. E aí fica a dica. Por que as pessoas te procuram? A gente sempre tem vários amigos, né? Amigos, familiares. E sempre quando alguém... A gente mesmo, né? Eu quero sair para me divertir. Não nesse momento, né? Que nesse momento eu não posso sair, mas... Fica em casa. Fica em casa. Eu quero me divertir. Vou ligar para quem? Quem é a pessoa que você liga quando você quer dar risada, quando você quer se divertir? Da mesma forma, tem aquela... Poxa, eu estou precisando de um conselho, eu estou precisando de alguém que me ajude a gerar um pouco mais de clareza, estou precisando de alguém que tenha um pouco mais de sabedoria para eu tomar uma decisão. Eu vou ligar para fulano, vou encontrar com fulano, vou chamar para um café. Eu quero ter conversas inteligentes, papos, né, evoluídos. Quem que é a pessoa que você liga, pergunta, chama, né, para ter essas conversas? Por que as pessoas procuram você? Então essa é a dica prática. Anota. Por que as pessoas me procuram? Geralmente elas me procuram quando... Qual é o tipo de problema que você ajuda a resolver na vida delas? Então, quando a gente começa a olhar... Quer falar? Não, eu ia dizer assim, pessoal, você que está ouvindo isso, anota, porque isso é muito importante. Isso me ajudou bastante e com certeza vai ajudar pelo menos um de vocês que estão aqui. Né? Tem a Tamires, a minha amiga também, ela perguntou aqui, Sandra, como responder quando a pessoa não te procura para conversar? Né? Foi isso que você acabou de falar, a pessoa procura ela por algum motivo. Mas assim, como responder quando a pessoa que não te procurou para conversar fala e você não entende? Depende de como você está reagindo, né? E aí é aquela história, o automático da nossa mente é o julgador. Então, no automático, a gente, quando está ouvindo a pessoa, muitas vezes a gente expressa alguma opinião, a gente expressa alguma coisa que faz com que a pessoa se sinta reclusa, assim, ela sinta-se que realmente você não entende. Na melhor das intenções. Quando a gente fala com alguém, a gente está falando com a melhor das intenções, a gente quer ajudar a pessoa, né? Ninguém
quer dar um conselho para atrapalhar. Pelo menos eu acredito, né? Acredito na boa fé das pessoas. A pessoa não vai dar um conselho para atrapalhar você. Então, a melhor forma para você agir é ouvir a pessoa, saber e, assim, buscar entender a pessoa no sentido, eu consigo realmente ajudar essa pessoa? O que ela está falando para mim? Eu realmente entendo a dor que ela está sentindo? Porque quando a pessoa fala assim, você não entende, é porque a pessoa está ferida. A pessoa, de alguma forma, está com um grande problema. E aí ela está sofrendo, e a maioria, e aquilo que eu falei lá no começo, o mundo é muito julgador, todos nós somos muito julgadores, então automaticamente a gente se sente sozinho quando tem um problema. E a gente acredita que o mundo não entende o que eu estou passando, as pessoas não entendem o que eu estou falando, então a gente precisa só trabalhar a questão da empatia, para que realmente eu possa entender. Porque às vezes é aquela história que eu falei. Quando a gente quer dar um conselho para a pessoa e dizer assim, se eu fosse você no teu lugar, eu faria tal coisa. A pessoa vai responder, não, mas você não entende o que eu estou passando. Você diz isso porque você não está no meu lugar. E ela pode ter razão. Então, a gente tem que tomar o cuidado só dessa escuta. Então, porque muitas vezes a pessoa precisa... A melhor forma é ajudar a pessoa a refletir. Como que a gente ajuda uma pessoa a refletir? Fazendo perguntas. Fazendo pergunta, muito bem! Fazendo perguntas. Essa é a dica. Então, ao invés de você dar a resposta para a pessoa, ajuda ela a refletir. Então, faça perguntas, mas não questionamentos. Não questione a pessoa, não faça uma inquisição com a pessoa. É importante frisar isso. Perguntas, não questionamento. É isso aí. A Thay tá falando aqui, melhor forma realmente, pois em muitos casos você vai pedir um conselho e acaba sendo julgado. É isso aí. Então, tem que tomar cuidado quando você fala assim, porque é aquela história. Quando você chega para a pessoa, queria um conselho teu. Você está abrindo a porta para a pessoa falar o que ela quiser. E aí você vai ter que entender também que a pessoa, cada um faz o seu melhor. Esse é o primeiro ponto, tá? Quando a gente aceita isso, é muito mais fácil. Quando a gente entende isso, que cada um faz o seu melhor. Por mais que ao nosso olhar, aquela pessoa não está fazendo o suficiente. Mas quando a gente entende que dentro das condições dela, das crenças dela, das limitações dela, ela está fazendo o melhor, tá tudo bem. Então, se eu fui pedir um conselho para a pessoa e ela me deu e eu não gostei do que a pessoa falou, eu tenho que entender que quem deu a abertura fui eu. Então, eu não posso ficar braba com a pessoa, me ofender ou achar que ela deveria ter falado de outra forma. Porque ela está fazendo o melhor dela. Então, a gente tem que... eu posso conversar com uma amiga, eu posso ouvir, eu posso... pedir que ela me ajude a refletir sobre, mas eu também não posso julgar ela pela resposta que ela der. Porque a gente tem que manter o foco naquilo que a gente controla. E uma das coisas que a gente não controla é a interpretação da outra pessoa. Então, tudo tem que começar pela gente. Freud disse, né? Dizia isso, que existem 3 coisas que a gente não controla. A morte e a velhice, a natureza, e a gente tá vendo aí, né? A gente não controla. E a gente não controla a opinião dos outros. Todas as vezes que a gente tenta controlar essas 3 coisas, a gente tá beirando a insanidade. Porque a gente tá despendendo uma energia muito grande para aquilo que não tá no nosso controle. Então, o que a gente percebe é que muitas relações são desfeitas, são feridas. Tem gente que fica anos, às vezes, sem falar um com os outros, por causa desse tipo de situação. Por causa que eu queria que a outra pessoa tivesse interpretado. Então, a comunicação depende de mim. E aí eu tenho que ter esse olhar amoroso. Todas as conversas, todos os relacionamentos, eu preciso ter esse olhar amoroso. Tanto se eu estou sofrendo um problema e vou querer a ajuda de alguém, de entender também a pessoa que ela tem as limitações dela, quanto o olhar sobre mim, sobre esse amor. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui as mensagens, Cieli, aí eu queria que você fosse me falando aí, tá? Ó, a Loriana fala assim, normalmente me coloco no lugar das pessoas e também do outro envolvido, né? E é isso que a gente acabou de falar. Muitas Isso. vezes você tem que entender essa habilidade que você tem, né? Se colocar no lugar do outro faz com que você também comece a refletir sobre você mesmo. E é aí que você começa a notar qual que é a sua principal habilidade e se ficar com você mesmo para poder ajudar outra pessoa, né?
Tem É, uma frase que a gente. É uma frase de empatia, tá? Mas você só deve falar ela se realmente você já passou por isso. Quando a pessoa chega para falar com você sobre algum desafio, algum problema, seja lá o que for, você pode falar: eu sei como você se sente, eu já me senti assim. E o que eu fiz naquela condição foi isso. Ou, né, o que fulano fez foi isso, ou enfim. Porque você não está colocando teu ponto de vista sobre a situação dela, você está colocando algo que você realmente já vivenciou, e aí é mais para ajudar a pessoa a ter um insight sobre a vida dela. Não é você dar a tua opinião sobre a vida dela, mas é para ajudar ela a refletir com outros exemplos, com outros modelos. Porque quando a gente está sem clareza, a gente não consegue não vê saída. Então parece que não tem alternativa. E quando eu vejo modelos de outras pessoas, eu me inspiro em outras pessoas, eu me coloco em condição de também gerar insights para resolver os meus problemas. sim. A Ellen, técnicas de coach, perguntas reflexivas. Fazer a pessoa se ouvir e às vezes a resposta já está com ela. É isso aí, Ellen. Perfeito. Exatamente isso. Perfeito. É. A Laureana falou, olha, na verdade as pessoas querem ouvir o que querem. É isso mesmo. Por isso que a gente não dá resposta. E essa é a técnica de coach, literalmente, né? Por que o trabalho de coach dá tanto resultado? Eu amo fazer o trabalho de coach, ajudar a pessoa a se desenvolver. Porque o coach não dá resposta para a pessoa. O coach ajuda a pessoa a refletir sobre as suas próprias respostas, para que ela tenha os seus insights. Porque quando a gente fala para a pessoa o que ela tem que fazer, tem 20% de chance disso dar certo. Então é muito baixo. Então, quem sou eu para dar opinião sobre a vida da outra pessoa? Mas eu posso ajudar ela a refletir. Então, quando ela traz esse insight, quando ela traz essas respostas, ela tem 80% de chance a mais de fazer isso dar certo, porque partiu dela. É igual quando a gente fala de liderança, que uma das técnicas de liderança é a gente ajudar as pessoas a trazer a resposta ao invés de dar a resposta pronta, por causa do comprometimento. Que geralmente é assim, ó, quando você fala alguma coisa para a pessoa, vai lá e faz tal coisa. Aí a pessoa chega para você e diz, não deu certo aquilo que você me disse para fazer. E aí parece que a culpa é tua, a responsabilidade é tua, porque foi você que disse para a pessoa fazer. Agora, quando a pessoa traz essa resposta, aí ela vai lá fazer, ela vai se comprometer com o resultado. Porque partiu dela, surgiu dela. Então é um exercício diário que a gente tem que fazer para, ao invés de dar as respostas, ajudar as pessoas a pensar. Sim, Então, porque sim, assim, às vezes a pessoa traz a resposta melhor do que aquela que você, na maioria das vezes, a pessoa vai trazer a resposta melhor do que aquela que você poderia dar. E a gente aprende. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente se coloca na posição de aprendiz do mundo. E não do ser supremo da sabedoria. Eu não preciso saber de tudo, mas eu posso ajudar a pessoa a chegar às respostas certas. Então, é um privilégio quando a gente. Eu amo, né, o que eu faço. Então, para mim, é um privilégio ajudar as pessoas. E eu sou a maior aprendiz, porque eu ajudo. Eu vi que a Rose colocou ali, né? Rose, obrigado por você estar ali, que ela colocou que eu ajudei a transformar a vida dela ali. Porque foi isso, é ajudar a conectar a pessoa na resposta que está dentro dela. Quando a gente fala de potencial, quando a gente fala de identidade, o primeiro passo é acreditar que tudo que a pessoa precisa está dentro dela. A essência da pessoa está dentro dela. O verdadeiro e autêntico dom está dentro dela. A missão de vida está com ela. Só que muitas vezes isso não está revelado. Então a gente precisa trabalhar para trazer isso para fora, trazer isso à tona. E aí desenvolver. Porque as habilidades, as competências, elas são desenvolvidas. Se eu tenho uma missão, se eu entendo qual que é o meu propósito, e eu começo a entender que eu tenho algumas limitações por habilidades, eu vou em busca de me desenvolver. Porque eu sei que eu posso, que eu tenho condição de aprender e fazer disso melhor. Então, esse é o ponto do negócio. Né? sim. E isso tem muito a ver, assim, da gente ter muito medo de agir, né, Sandra? Muitas vezes a gente tem medo das experiências que podem surgir, quanto aquelas experiências vão nos causar dor. Então, isso limita muito, né, a gente no nosso dia a dia, seja para ascender na carreira profissional,
seja para um encontro mais pessoal, a vida mais íntima. Então, a gente tem que entender que se a gente tirar as experiências que a gente teve, né, a gente não vai ter história, né? A gente não vai ter jornada. Eu não vou ser mais aquela mesma pessoa. Se hoje você é quem você é, porque você construiu carregado em cima das experiências que você foi obtendo, da sua jornada e os pontos de viradas que você precisou ter, né? A Bem gente tem que isso. entender, a gente tem que entender que nessa experiência de vida a gente tem dois elementos para mudança, né? Quando se fala em mudança, eu gosto de falar muito de mudanças, porque a minha vida é cheia delas, né? Então, eu tenho essa coragem de enfrentar os meus desafios, eu tenho um desafio, eu fico batendo de frente com ele por muito tempo, mas eu consigo agir, né? Porque se eu não der um passo mais além, eu não vou chegar a lugar nenhum. Sim. Então, eu vejo que essa é a maior necessidade da maioria das pessoas, seja para ascender na carreira profissional, tanto na minha área de biologia, que para muitas pessoas que consideram ser muito difícil, não é tão difícil, né? Basta você direcionar, não gastar tanta energia, né? Porque é muito fácil, muito, meu Deus, eu quero trabalhar. Mas onde é que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou contribuir para entrar ali? Não, e quando a gente tem esse processo de mudança, a gente tem que entender que sempre vai doer. Mudar dói, né? Crescer dói, mudar a realidade dói. Mas permanecer onde a gente estava, será que não está doendo mais ainda? Né? Será que não está doendo mais ainda? Aceitar a minha vida atual, muitas vezes dói mais quando você está inconformado, né? Tem que enfatizar isso. Inconformado com a tua realidade, vai doer muito mais do que você dar um passo mais além. Então, é preciso ter coragem para você conseguir viver acima das suas experiências de vida também, né, Sandra? Eu tenho muitas pessoas que me procuram, dos executivos, muitas pessoas que tipo, já viveram uma vida, 25 anos de jornada, de trajetória, que já estão a ponto de se aposentarem naquilo que fazem, na profissão que escolheram, mas que tem muita lenha para queimar ainda, que tem um gás, uma energia, tem muito para contribuir. E pessoas que querem, mas não sabem como. Como é que eu faço isso? Eu sempre fui o fulano ou a fulana de tal lugar. Eu sempre fui desse jeito. Mas eu não quero mais continuar sendo assim. Eu chego uma hora na vida que a gente entende que a gente tem mais para contribuir do que aquilo que a gente está fazendo. É um momento em que é um negócio que começa a incomodar a gente de uma forma tão grande. E eu estou falando isso porque já aconteceu comigo e com a maioria dos meus clientes, tá? Trabalho muito com transição de carreira, com desenvolvimento de negócio, exatamente com as pessoas que estão nesse ponto. Eu quero mudar. Só não sei como, não sei para onde, não sei o que faz sentido para mim. E às vezes essa dor que a gente pensa é porque dói mais quando a gente não sabe exatamente qual é o caminho que a gente quer. Porque aí eu começo a me bater. Eu tento para um lado, eu me bato. Eu tento para o outro, eu me bato. E aí isso dói. E gasta Isso, muita energia, né, muita Sandra? energia. A gente Totalmente. gasta. Eu gastei por muito tempo as minhas energias, como eu comentei com você também, e, e se eu não conhecesse, né, o que que realmente estava doendo na minha vida, eu ia continuar gastando energia tirando para todos os lados, né, direcionando. Né? A Thay está até falando aqui, né, ótima live para fazer e compreender e alcançar o nosso autoconhecimento. E é exatamente isso, né? Você tem que se direcionar. Né? Tem algumas perguntas aqui também, Sandra. A Loriana está perguntando como podemos descobrir nossa missão de vida e nosso propósito. A Júlia também perguntou sobre propósito. Muito bom. Primeiro ponto é aquilo que eu falei antes. Por que as pessoas procuram você? Quando as pessoas procuram você por isso, e quando você consegue realmente ajudá-las de alguma forma, como que você se sente? Essa é uma reflexão. Então, responda essas duas perguntas primeiro. Quais são os talentos que você tem? Que ajuda você, que você contribui com as outras pessoas. Sabe aquelas coisas que você faz que parece tão natural para você e que você, de alguma forma, as pessoas veem aquilo como um talento. Então, reconheça que isso é um talento, anote esses talentos. Faça, e principalmente, depois que você fizer essa relação, e anote o máximo que você puder. E é uma observação constante, uma observação diária.
Se coloque na posição de aprendiz. Em todas as situações da tua vida, do que você estiver fazendo, comece a se observar. Comece a observar aquilo que traz a tua realização. Aquilo que traz um sentimento para você de preenchimento. Sabe uma coisa quando você faz que você fala, uau, poderia fazer isso pro resto da minha vida. Eu tenho... o meu propósito de vida é ajudar a gerar clareza na vida das pessoas. Esse é meu propósito. Para mim é muito claro isso. Sempre foi claro isso para mim? Não. Mas ao longo da minha trajetória, eu comecei a observar o que realmente fazia sentido. Aquilo que me deixava mais feliz em tudo que eu fazia. E não só na profissão que eu tenho hoje, mas desde o início da minha jornada. Desde quando eu ainda não tinha nem profissão, que os meus amigos me procuravam, que a minha família me procurava, aquelas coisas que preenchia meu coração, que preenchia essa vontade de ajudar, essa vontade de contribuir. E ao longo do tempo eu fui observando o que realmente era isso. Todas as vezes que a pessoa me diz assim, nossa, Sandra, você me ajudou a gerar clareza na minha vida. Nossa, Sandra, você me ajudou a deixar mais claro esse momento. Isso para mim não tem preço. Sabe aquela coisa que você faria, se dinheiro não fosse problema, o que você faria? Essa é outra pergunta que você pode responder para você começar a entender qual que é a tua missão e teu propósito. E daí vem um outro desafio, porque muitas vezes eu trabalho muito com essa busca do propósito, da missão, dentro desse trabalho de transição, de carreira ou de negócio, porque muitas vezes o grande desafio é você entender que sim, a sua missão e o seu propósito pode ser o seu negócio. A maioria das pessoas, ele tem uma crença na nossa cultura de que missão e propósito tem que ser voluntário. E não é verdade. Cada um veio nessa vida com um talento especial, com a sua missão. Quando a gente tem a oportunidade de colocar essa missão em ação, a gente tem a oportunidade de contribuir. E aí, quanto mais eu consigo contribuir, mais eu faço essa roda girar. Nós somos uma engrenagem. Eu sou uma peça da engrenagem, a Célia é uma peça da engrenagem, a Laura é uma peça, a Mari é outra, a Rose é outra. Cada um tem a sua peça. E por que a gente não pode ficar se comparando com o outro? Porque quando eu me comparo com a peça da engrenagem do outro, eu estou deixando de olhar a minha. Se eu travo a minha peça, eu travo uma engrenagem inteira. Porque a nossa essência, e quando a gente fala, né, uma das essências básicas do ser humano é querer ser feliz. É aquela pergunta fatídica, né? O que você quer para a tua vida? Eu quero ser feliz. Meu sonho é ser feliz, gerar felicidade. E a felicidade, ela está embutida exatamente em a gente ser quem a gente é. Poder ser e exercer aquilo que a gente veio nesse mundo para fazer. Isso não tem preço. Então, quando você pensa assim, isso para mim não tem preço, eu faria de graça. É uma pista do que é a tua missão. Você falou também, Cielo, da história, né? Esse é um outro ponto, que a maioria das pessoas, que é o que dói muito, tá? Quando a gente pensa numa mudança, numa transição. Dói muito porque a gente pensa em zerar. Então, primeiro ponto. Vou começar alguma coisa do zero. Vou fazer alguma coisa do zero. Vou começar uma nova carreira do zero. Vou começar um negócio do zero. Chega uma altura da vida que a gente tem uma bagagem, uma experiência, que você não começa nada do zero. Não existe começar do zero. O maior bloqueio e a maior dificuldade, a maior dor, é quando eu penso nisso. Porque você imagina, quando a gente começou lá atrás, no início, é muito dolorido você construir tudo do zero. E aí se eu chego numa altura da vida que eu já consegui alguma coisa, e eu penso, não, agora está na hora de eu me dedicar ao meu propósito, eu me conectar, eu achar o que é realmente que me satisfaça e vou fazer alguma coisa. Não, mas eu vou ter que começar do zero. Você mandou uma mensagem para a tua mente, que a tua mente vai te dizer para você, larga a mão disso. Para que você vai fazer isso? E aí começa a vir os sabotadores. Então, primeiro passo, honre a tua história. Que é muito importante o que você falou, Célia. A gente precisa honrar a nossa história. O que nos trouxe até aqui? Então, eu não vou zerar nada. Ao contrário, eu vou usar tudo. Porque ali está a pista. Aí cabe a gente olhar para ver o que realmente fez sentido nessa trajetória. O que me realizou em tudo que eu fiz na minha vida. Faz uma retrospectiva, e é mais um exercício que você pode fazer para
para achar, né, o caminho da tua missão e do teu propósito, faz uma retrospectiva e veja na tua trajetória tudo o que você fez que, de alguma forma, você deu um jeito de fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Na minha vida, tá? Na minha trajetória. Eu desde pequena, eu sempre fui muito observadora do potencial humano. Eu sempre olhei para as pessoas, isso é algo que faz parte da minha natureza. Eu sempre olhei para as pessoas e sempre vi nelas um potencial que elas ainda não tinham desenvolvido. Que é nítido isso, né? Não é à toa que eu sempre falo, né? Que minha mãe sempre disse que eu era coach dela com 12 anos de idade, porque para mim era muito claro isso, né? Enquanto ela estava sofrendo pelos problemas, eu estava olhando para ela dizendo: peraí, mas tem um outro caminho, que não é esse problema, é para frente. E aí, a minha trajetória, eu fiz várias coisas na vida, né? Uma das coisas foi trabalhar como liderança, treinamento. Isso sempre fez parte de mim. Mas quando eu casei e mudei para Campo Grande, nós mudamos para Campo Grande, eu trabalhei num banco. Veja, fui trabalhar num banco. E aí, quando eu fui trabalhar num banco, eu entrei numa equipe e a primeira coisa que eu comecei a perceber foi o tanto de potencial que aquela equipe não estava desenvolvendo. Aquelas pessoas estavam sofrendo para atingir resultado, que não tinha o apoio, não tinha equilíbrio, não tinha treinamento, não tinha várias coisas. E, instintivamente, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o gerente para falar da situação que vivia aquelas pessoas da minha equipe, porque era uma equipe terceirizada. E eu cheguei de cara e fui conversar com ele, porque transparência é um dos meus valores principais, é o que rege as minhas decisões. Então eu não consigo ficar num lugar que eu não consiga resolver a situação que eu estou vendo. Então eu fui conversar com o gerente. Quando eu conversei com ele, ele falou assim: nossa, Sandra, sabia que ninguém nunca tinha me falado disso? Eu não sabia que as pessoas estavam passando por esse desafio. Não sabia porque elas estavam conseguindo bater meta. Porque eu não estou nem ligado nessas coisas. E aí ele falou assim: ó, você já está eleita, já foi, pode falar lá. Nós éramos terceirizados por uma cooperativa, já vou falar para a cooperativa que você vai ser a pessoa responsável pela liderança da equipe. Pode treinar o que você quiser. O que você quiser fazer treinamento, faça. Eu fiz isso tudo instintivamente, tá? E aí eu desenhei, fiz várias coisas. Ou seja, naquele momento eu estava dando um jeito de que mesmo eu não fazendo o que eu gostava, eu estava desenvolvendo a minha missão lá dentro. Eu dei um jeito de fazer, instintivamente, sem saber, porque naquela época eu não sabia disso. E aí, quando eu fiz esse exercício que eu estou falando para vocês fazerem, né, que eu já fiz, quando eu fiz esse exercício, que eu fui vendo exatamente todas as trajetórias da minha vida, tudo que eu já fiz, eu comecei a entender, mas espera aí, lá eu dei um jeito de fazer isso. Olha que coincidência, aqui também eu dei um jeito de fazer isso, de formas diferentes. Mas de alguma forma eu sempre dava um jeito de encaixar essa parte de desenvolver as pessoas, de impulsionar as pessoas, de trabalhar com elas esse potencial. Então essa é uma dica valiosíssima. Honre a tua história, olhe na tua trajetória, tudo que você fez que fez sentido para você. Que de alguma forma, mesmo que você estava num trabalho que você não gostava, que não fazia sentido, mas a gente sempre faz alguma coisa que tem a ver com a nossa conexão pessoal. Para que a gente possa suportar aquilo que a gente está fazendo, que a gente não gosta, a gente dá um jeito de sobreviver. E é instintivo. Então, o grande detalhe é trazer a consciência. Esse é a dica, né, para isso. Sim, é muito importante, porque quando eu domino o que eu tenho, eu sou muito bom naquilo que eu faço, né? E eu vou fazer acontecer. E é muito importante isso que tu contou, porque é dessa forma que a gente vai conseguir desenvolver mais o nosso potencial e construindo a nossa identidade. Dessa forma você conseguir construir a sua identidade, né? E isso é um comentário aqui. Cadê? Ó, a Ela ainda estava falando sobre a nossa incomodação, né? Que eu falei anteriormente. Essa incomodação ela é ótica, faz a gente buscar uma evolução Isso sempre, aí. né? Então, não é esperar dar certo, é entender. É. Tem alguns comentários aqui. Cadê? Ó, a Ela ainda estava falando sobre a nossa incomodação, né? Que eu falei anteriormente. Essa incomodação ela é ótica, faz a gente buscar uma evolução Isso sempre, aí. né? Então, não é esperar dar certo, é entender, né, toda a sua realidade, o que que falta, o que que eu preciso e fazer dar certo. Que ninguém vai fazer pela gente, né? A gente pode sim
no nosso caminho, trilhar um caminho. E nesse caminho, a gente vai encontrar pessoas que vão nos impulsionar. Teve uma publicação que eu vi um dia desse, né? Que o rapaz falava assim: é, se você quer ser líder, no Instagram você está seguindo quem? Mais lideranças ou menos lideranças? Então você tem que seguir certos exemplos. Como que eles fizeram para chegar onde você quer chegar? Então é muito importante você também se cercar de pessoas que estão aonde você quer chegar, né? Seja no meu caso, seja na área ambiental, seja no desenvolvimento pessoal, com liderança, seja na questão de gestão de negócio, onde é que essas pessoas estão? E como que elas estão trabalhando, como que elas estão fazendo. Então, isso é muito importante, tá? É, Totalmente. Tem uma máxima que a gente fala dentro da área dos negócios, se você é a pessoa mais inteligente sentada na mesa, você está no lugar errado. Não que eventualmente você não possa ser a pessoa mais inteligente, porque você está contribuindo. Mas, na maioria das vezes, você tem que estar numa mesa onde tem mais pessoas que já têm mais experiência, que te provoquem a crescer, que te provoquem a pensar, que faça você se incomodar de você ainda não saber o suficiente. E aí você buscar, você ir atrás, você fazer. É isso aí, Ellie. Conexões poderosas, resultados poderosos. Exatamente esse é o princípio. exatamente. Foi uma Então, a das gente... coisas que eu mais aprendi, desculpa, Sandra. Foi uma das coisas que eu mais aprendi, né? Que a Ellen falou, conexões poderosas e resultados poderosos, né? É você aprender, mas claro, de uma forma íntegra, né? De uma forma clara, você aprender a se conectar com pessoas, você consegue se desenvolver e chegar onde você quer. Não tem nenhum problema. É porque as pessoas, né, quando elas têm um objetivo em comum, né, elas começam a administrar ali as suas habilidades e chegam juntas. Eu te ajudo aqui, você pode me ajudar aqui. Vamos dizer, é um casamento desses relacionamentos que a gente precisa construir. E a gente só vai conseguir fazer isso, Sandra, se a gente começar a virar as chaves de mentalidade, né? Mudar outras realidades, tá? Para onde é que eu estou olhando, né? Qual que é o meu direcionamento? Né? A gente tem que deixar isso muito claro para a gente poder mudar de mentalidade. Eu falo hoje muito isso. Se eu não tivesse mudado de mentalidade para evoluir, né? Porque evolução está sempre acontecendo. Crescer, ela uma hora para de crescer, mas se eu não pudesse evoluir mudando de mentalidade, eu nunca conseguiria chegar onde eu estou chegando. É, e é bem interessante, né? E quando a gente fala de buscar modelos, é outro cuidado que a gente tem que ter, porque eu tenho que olhar para me inspirar e me provocar a crescer. Mas isso não pode me paralisar. Muitas vezes, quando as pessoas vão buscar, e aí você falou no ponto certo da mentalidade, eu tenho que ter essa mentalidade de evolução, de crescer. Fica a dica de um livro, Mindset, é uma psicóloga, Carol, esqueci o sobrenome dela. A É, Dewey? se al- Hã? A Dewey? Isso, aham. Isso mesmo. Ela mesma, eu tenho o livro dela, 27, a nova psicologia. Um livro espetacular. Então, para quem quer aprender sobre Sim. mentalidade, é o livro que eu recomendo. A gente precisa ter esse mindset de crescimento, de evolução. Eu estou em constante evolução de melhoria. Então, quando eu me junto às pessoas, quando eu vou me inspirar, quando eu vou ver, eu não posso querer simplesmente da noite para o dia chegar onde ela está. Eu tenho um caminho a ser construído. E um caminho para ser construído, ele começa aqui, no primeiro passo. Eu me inspiro onde a pessoa está, eu vejo quais são as habilidades que ela desenvolveu para chegar lá, as competências, e eu vou buscar me desenvolver também, essas competências em mim. Só que eu não posso me cobrar o resultado que a pessoa já tem, porque ela já passou por isso. Então eu tenho que ter a clareza e a consciência de construir. Esse é o grande detalhe. As pessoas hoje têm o desafio de construir, porque o nosso mundo está muito imediatista. Eu quero tudo já, quero tudo para ontem. Então eu começo a fazer uma coisa, eu me espelho na pessoa e falo assim: a pessoa faz tal coisa, vou fazer tal coisa então. Aí eu começo a fazer, eu começo a ver, peraí, mas não é bem assim. Uhum. Dói, né? Porque construir dói. Tem desafio, tem dificuldade, meu Deus, eu tenho que investir tempo, energia, dinheiro, tenho que me conectar com pessoas, tenho que me desenvolver, tenho que me comunicar. E aí a pessoa fala assim: não, é muito difícil.
Só é porque é para aquela pessoa, só conseguiu porque é o X. E é bem interessante, né? Aquele filme da A Procura da Felicidade, do Chris Gardner, que é baseado em Chorei história todas real. as vezes. Então, que ele mostra exatamente a realidade disso que eu tô falando. Ele foi o cara que se inspirou. Ele chegou no cara na rua e perguntou: cara, o que que você faz pra você ter esse carro, pra você trabalhar nesse lugar e tal? O que que você fez? O cara falou e ele falou assim: pô, vou fazer isso. E ele foi construir. E, cara, ele passou o pior que o ser humano pode passar ali, né, com um filho pequeno. Então, é a história de vida dele, é real aquela história. Então, o que a gente tem que aprender com isso é que o Gia sempre fala: na vida, a vida é simples. Você precisa saber o que você quer, saber quanto custa e pagar o preço. E quando a gente fala de quanto custa, não estou falando de dinheiro ou somente de dinheiro. Tem que saber também quanto de tempo, energia, dinheiro, disposição, Família, horas que amigos. você não vai dormir, horas que você não vai estar com a tua família. Quanto de disposição que você tem? É quando você está comprometido com o resultado. Que você vai apanhar, a vida vai bater, vai ter problema, vai ter desafio, mas se você sabe o que você quer, se você está com sangue no olho, se você está comprometido, você vai superar tudo isso. Não importa onde você está. Esses E dias essa é. Pode falar, desculpa. o Jean fez, né, uma live, esses dias que ele contou uma parte da nossa história, né? Que eu não Emocionante. resisti, é emocionante. É, e aí, uma das coisas, imagina, naquele momento, a gente estava construindo uma equipe para liderar essa equipe e atingir resultados. Como que duas pessoas que estavam com aquele nível de resultado conseguiram trazer pessoas para junto de si? Porque tinha uma coisa que era tão forte, que era tão essencial e natural naquele momento, não era pensado, mas era algo intrínseco, que era, para mim, não importava onde a gente estava naquele momento. O que importava é onde a gente queria chegar. Então eu ia passar pelo que tivesse que passar, eu ia construir, eu ia superar, era um dia após o outro e vamos em frente e vamos melhorar, porque é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter os olhos bem firmes no foco, no objetivo que a gente quer e saber que daqui até lá tem um caminho a ser construído. E que eu tenho que me desenvolver. Não adianta eu querer achar que na mesma condição que eu estou hoje eu vou chegar no meu objetivo. Não vou. Eu vou sofrer muito mais se eu não aprender que eu tenho que ter essa mentalidade de evoluir, que eu tenho que me acompanhar. É bem interessante que quando a gente fazia esse trabalho, né, existia esse trabalho no Brasil inteiro, né, em várias partes do mundo. E aí a gente se destacava muito na região sul. Não tinha ninguém que fazia o trabalho que a gente fazia. Por que isso acontecia? Porque nós entendíamos que a gente precisava se desenvolver para poder ajudar outras pessoas a crescerem, para eu desenvolver as outras pessoas, para eu crescer no meu negócio. A gente errou muito, mas a gente sempre buscou aprender. Então, esse é o ponto principal. É fazer e crescer, e evoluir, se permitir. Então, eu olho onde é que eu quero chegar, e aí que é o grande detalhe. Eu preciso ter clareza de foco. Onde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Porque você até falou, né, da área da biologia, né, da tua área. Muitas vezes acontece de que a pessoa fala assim, ai, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Cara, se a gente for olhar, por exemplo, tem uma infinidade de subnichos dentro da área da biologia. Sim, com Você não certeza. precisa trabalhar com tudo, você tem que trabalhar com aquilo que tem a ver com você. E isso serve para todas as profissões, serve para todos os negócios. Escolha o que tem a ver com você, porque dor, desafio, problema, você vai passar. Só que é muito diferente você passar por isso com um propósito, porque o propósito nos dá suporte para continuar. É o propósito que faz a gente respirar fundo, dormir e chegar no dia da manhã e levantar e bola para frente e vamos tocar o barco porque é lá onde a gente quer chegar. Se não tiver, é muito difícil, é muito dolorido. E aí não vai conseguir. Não mesmo. Tem uma frase que vocês usam que eu gosto bastante, que me ajuda em quase tudo, que eu acho que é a essência do desenvolvimento pessoal e profissional. Que você fala assim, usem a visão do eixo, né? Não é ou eu vou ter esse
tipo de vida, ou eu posso ter esse. Não, eu posso ter esse e esse, independentemente de qualquer coisa. Né? Por isso que é muito claro, é muito bom você deixar onde você quer chegar. Né? Qual que é o seu propósito, qual que é o seu foco. E para a gente entender isso, eu te faço uma pergunta. A gente está falando muito de desenvolvimento, né? Eu preciso me desenvolver, né? Como que eu me desenvolvo? É comprando um curso? É seguindo alguém numa rede social? É conversando com pessoas que estão ali no meu convívio? Eu quero ser um líder, né? Onde é o primeiro local que eu tenho que ir? Vamos dizer assim. Depende do teu momento atual, na verdade, né? Onde que eu quero chegar? Ah, eu quero chegar a isso. Então, eu quero ser um líder. Ok, na tua organização, como que é a estrutura da hierarquia da tua organização? Beleza. O que que você precisa? Quais as competências que você precisa para conquistar esse cargo? E aí você tem que olhar para isso para ver, ok, nessa competência. Tem até uma ferramenta que a gente usa para entender quais são as competências que a gente precisa desenvolver, que chama Roda das Competências. É bem fácil, tá? Se vocês quiserem fazer aí, faz uma roda, divide ela em 8 pedaços, em 8 fatias, e coloque 8 competências que você acredita que um profissional que quer conquistar o que você quer precisa ter para isso. E aí serve os modelos. Ah, bom, eu queria ser um líder como aquele fulano lá da minha empresa, cara, que eu admiro muito. Ok, o que essa pessoa tem de competência? Qual o outro modelo que você tem? O que você acredita? E aí coloca. E aí faz uma escala nessa roda de 1 a 10. E aí você se dá nota naquilo ali. Quanto que hoje eu tenho dessa competência ativa? Cara, essa dica que eu tô dando é valiosíssima, tá? Ó, Anotem, não esqueça. O meu tá essa, anotado aqui, ó. Vou até ó, comentar para vocês depois que as minhas competências que eu procuro me desenvolver ao longo do tempo tá anotadinha. Então então, anotem, não esqueçam. e aí você vai olhar ali nessas competências e aí você vai se dar nota e aí preenche como uma fatia de pizza, preenche ali tal, só para ficar mais visual. E aí você vai ver, só que seja justo, tá? Não seja aquela pessoa, oh meu Deus, eu tenho zero dessa competência, ou aquele que acha que tem a super competência. Seja justo, né? É justo com você nesse momento e com aquilo que você tá, honre aquilo que você está querendo atingir. E aí, olhando essas competências, como é que tá ali, você vai lá, bom, eu preciso me desenvolver, um líder precisa se comunicar. Minha comunicação tá ali, nota 7. Então eu preciso me comunicar. O que eu preciso fazer? A minha comunicação, qual que é a falha da minha comunicação? Né? O que eu percebo que eu posso melhorar? Eu tenho um problema de falar em público quando eu estou na frente das pessoas. Então eu preciso buscar um curso de oratória. Vai me ajudar. Eu preciso de dicas para isso. Eu posso ver vídeos no YouTube, eu posso buscar livros, eu posso ver artigos, enfim. Material a gente tem, né? Com o Google hoje a gente tem um monte. Então esse é um primeiro princípio. Não adianta eu ficar e aí a outra dica, né? Por causa desse universo de informação que a gente tem, eu ficar tentando atirar para tudo que é lado. Eu preciso ser focado. O que eu quero atingir? Quero atingir isso. Para eu chegar lá, eu preciso de que competências? E aí eu olho para cá, olho para lá e aí eu vou me desenvolver. Então a gente tem dentro desse desenvolvimento tem que ser focado, porque não adianta nada, tá? Você ficar só consumindo informação, informação, informação. Isso só gera obesidade para você, Sobrecarga. 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 Faça o seguinte, que é uma dica, né, que eu dou. E eu tô vendo lá o horário que nós vamos, já tá quase finalizando aqui. Olha o que você precisa para desenvolver, para chegar onde você quer. Vá atrás desse conhecimento e coloque esse conhecimento em prática. Coloque ele em prática, porque daí você vai precisar melhorar e melhorar e melhorar. Isso é o que eu faço comigo, tá? Quando eu consumo algum conteúdo, eu pego esse conteúdo, como é que eu faço isso virar forma prática? E eu trago isso para minha vida, para os meus negócios, para tudo que eu preciso, para atingir o objetivo que eu quero. Então essa é a dica, tá? O Jean pediu aqui para eu perguntar, ele chegou aqui, está vendo ali, já entrou na live, tudo. Ele perguntou para você poder salvar, que eu vi que tem um monte de gente ali pedindo para salvar a live, tá? E daí você vai precisar salvar por aí. Sim, eu vou salvar assim. Quando Tá, termina a porque live, daí... tem um íconezinho de salvar, né? Legal, porque daí a gente pode subir isso no YouTube, lá no canal da Oliscorp, e aí eu convido quem está aqui
entra lá, a Ciele perguntou, né, qual que é o caminho. Lá no nosso YouTube tem várias lives com pessoas espetaculares que têm vários insights, ideias que podem contribuir muito para esse momento. Então a gente vai deixar salvo lá no YouTube e depois vira podcast também, tá? No Oliscast do Isso, Spotify. interessante dizer. Quem ainda não ouve Spotify, gente,